Eu queria perguntar para o Matheus outro ponto também. Quais são as principais características e diferenças entre os regimes tributários do Simples Nacional e do lucro presumido e lucro real? Porque até onde a gente tem conhecimento, né, as empresas, a partir do momento que tem essa mudança de chave, né, que sai do Simples para lucro presumido e lucro real, automaticamente já passa a fazer esse recolhimento ali de FAO, né, nas vendas interestaduais. Quais são ali as famosas diferenças entre esses regimes tributários, Matheus? Bom, vamos lá, né? Essa é a minha bandeira, né? Levar esse conhecimento aí para os empresários e executivos e executores, entender a dinâmica entre o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real, tá bem? Começando falando do Simples Nacional especificamente, né? São empresas ali que atuam com faturamento até 4 milhões e 800 dentro do exercício. Então essas empresas se enquadram ali no Simples Nacional, tá bem? Um ponto importante, né? O Simples Nacional, como é dito, ele tem uma forma simplificada de arrecadação de impostos, onde ele unifica todos os tributos estaduais, municipais e federais em uma única guia de imposto. Então isso acaba simplificando. Mas o ponto importante, né? E isso eu acredito que tenha acontecido com muitas empresas, olhando a pandemia, né? Que levou as empresas a se digitalizarem e ir para o comércio eletrônico para poder vender, né, principalmente no momento da pandemia, muitas dessas empresas ali estouraram o regime do Simples Nacional. Então, o fato é que elas alavancaram vendas. Então, mas o ponto importante, Simples Nacional tem um regime simplificado, as empresas que faturam até hoje até 4 milhões e 800 ano, mas o ponto importante, cabe dizer que não é o fato de você estar no Simples Nacional não quer dizer que você está tendo eficiência tributária. Você tem sim uma metodologia simplificada na apuração dos tributos. E, obviamente, acaba ficando simples do empresário entender, mas não quer dizer que é o regime mais eficiente, tá? Então, eu também passo ali por faculdades e universidades, olhando e faço estudos sobre a carga tributária, e é comprovado, né? O Simples Nacional hoje ele é o terceiro regime tributário mais eficiente na média. Então, à medida que a empresa vai alavancando o seu faturamento, chegando próximo da faixa do limite do Simples Nacional, certamente ela já deixa de ser eficiente tributariamente estando no Simples Nacional, principalmente se for prestador de serviço, tá bem? Então, é uma dica aí. Bom, então, Simples Nacional, pagamento do tributo sobre o faturamento. Essa empresa estourou o Simples Nacional, tá? Ela tem um limite ali, né? Um adicional para que ela possa, ela pode estourar, ter um excedente do Simples Nacional e ela passando os 4 milhões e 800 no exercício seguinte, ela automaticamente vai estar em outro regime. Quais são esses outros regimes? Nós estamos falando do lucro presumido e do lucro real. Bem, o que muda do simples para o lucro presumido e lucro real? Acho que um ponto importante, o que muda drasticamente entre esses dois regimes é que no Simples Nacional você não tem aqueles encargos sobre a folha de pagamento, né? Então você tem ali os 20% do INSS empresa, Sistema S e demais tributos sobre a folha que giram em média de 27%, 28%. Já no presumido e no lucro real, você passa a ter esses encargos sobre a folha de pagamento. No lucro presumido, né, o faturamento até 78 milhões, então você que estourou o Simples Nacional teve que optar entre lucro presumido e lucro real. O lucro presumido, hoje o limite é um faturamento de até 78 milhões ano. Você pode se enquadrar no lucro presumido. O cálculo do lucro presumido também está atrelado ao faturamento. Então, o governo determina alíquotas específicas para tributos, né, PIS, COFINS, né, PIS 0,65, né, COFINS 3%. Então, ele determina as alíquotas. Se você for prestador de serviço, passa a pagar o ISS para o seu município diretamente. E você paga o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. Mas espera aí, não é tudo sobre faturamento? Sim, né? Mas a base de cálculo
o governo determina, né, dando um exemplo, ele determina mediante o segmento, se a empresa é comércio, indústria, se é posto de combustível, se é um prestador de serviço, ele determina alíquotas de presunção de lucro, onde você aplica essas alíquotas de presunção sobre o lucro, sobre o seu faturamento, né? Então, por exemplo, se é um comércio, você tem 8% de presunção de lucro, né? A empresa faturou R$100 mil ano, o governo presume que ela teve um lucro de 8%. E sobre esses 8%, você vai calcular os 15% de imposto de renda, e se passar de um lucro de R$20 mil mês, você tem um adicional ainda de 10%. E já para a contribuição social, essa presunção, dando um exemplo aqui do comércio, né, você tem uma presunção de 12, é diferente mesmo a presunção do IR e da contribuição social, você tem uma presunção de 12, então faturou 100 mil, presume-se que você teve um lucro de 12 mil para fins de base de cálculo de contribuição social, e sobre essa base de cálculo você aplica ali os 9% de contribuição social. Então, no lucro presumido, você tem ainda como base o seu faturamento para fazer o cálculo dos seus tributos. Faturamento, obviamente, menos devolução, né? Bom, e aí, aonde eu quero chegar? No lucro real. Então, você que expandiu o seu negócio, se deparou com o DIFAL, crescer é sempre bom, mas é bom crescer com eficiência, inteligência, tecnologia. Nós temos o lucro real. Eu costumo dizer que é o regime mais democrático na apuração de impostos no Brasil e é o mais eficiente, comprovado já cientificamente. Então, se você pegar na média a carga tributária aplicada às empresas do lucro real, ela é menor proporcionalmente às empresas que estão no lucro presumido e no Simples Nacional. Isso porque no lucro real você paga o tributo, um dos tributos principais, que é o imposto de renda e contribuição social, onde você tem uma carga tributária alta sobre o lucro. E os demais impostos, ICMS, PIS e COFINS, você paga sobre a sua margem, O delta entre tudo aquilo que você compra e passa a ser gerador de crédito versus as suas vendas, que são geradores de débitos de tributos. Então, um menos o outro, você está pagando o seu imposto sobre o valor agregado. Então, por exemplo, na pandemia, tem muitas empresas que operaram no vermelho para manter o seu negócio aberto e retomar aí no pós-pandemia. Então, essas empresas que operaram com resultado baixo ou negativo, certamente, se elas estivessem no lucro real, ela teria uma eficiência tributária maior. Costumo dizer que um benefício muito importante do lucro real é o quê? É o aprendizado, né, dos executivos, dos donos, porque você, obviamente, tem que ter um controle adequado das suas informações. E isso gera uma mudança de cultura que faz com que os executivos, os donos, passem a olhar ali para suas operações internas e dar um foco, né, ter informações de qualidade para que eles tomem decisões assertivas. Tá bem? Então, no lucro real, eu falo que é o regime mais democrático. Então, se você está no Simples Nacional ou no lucro presumido, pense um pouco, avalie a possibilidade de você ingressar no lucro real. Pode ser sim que você esteja ali, né, num regime não adequado para o seu momento, porque você tem que analisar o momento, qual é o seu segmento, a sua margem de lucro, e sim, o lucro real pode fazer sentido para a maioria das empresas do nosso Brasil.